bom estarmos de volta aqui na classe da nova criatura e hoje estamos prontos para a lição 7. Eu volto a repetir que, na minha opinião, essa é uma das lições mais importantes de toda a classe da nova criatura, que é o batismo no Espírito Santo. Sabe, eu considero o seguidor de Jesus que tenta operar na sua vida cristã sem o batismo com o Espírito Santo, é como alguém tentar fazer uma casa só com serrotes manuais, só com martelo e prego. Ele vai construir uma casa se ele for bom, mas vai demorar muito, é muito esforço. O batismo com o Espírito Santo é você edificar uma casa espiritual, mas com serras elétricas, com todo o equipamento elétrico. É outra realidade. Quando um cristão é batizado com o Espírito Santo, como ele rompe, como tudo muda na vida dele. Você pode ver a diferença clara entre um seguidor de Jesus, que já entregou a vida a Jesus sim, mas ele ainda não recebeu essa segunda experiência, como muitas vezes ele é derrotado, tem atitudes erradas e não tem força para viver a vida cristã com autoridade. Mas quando aquele cristão que já nasceu de novo, que é a primeira mais importante experiência na vida cristã, é o novo nascimento, entregar a vida a Jesus, mas aí vem a segunda experiência. A segunda experiência mais importante da vida cristã é o batismo com o Espírito Santo. E quando ele recebe essa segunda experiência, a vida dele muda. Muda e tudo muda. E eu quero lhe perguntar, você tem certeza que você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Veja bem, o seguidor de Jesus, que ele já recebeu o Espírito Santo quando nasceu de novo. Em outras palavras, quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Já recebeu, né? Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está morando dentro de você. Mas olha só que coisa importante. É uma coisa receber o Espírito Santo, ou seja, ter o Espírito Santo morando dentro de você. É outra coisa, porém, ser cheio do Espírito Santo e andar cheio dele diariamente, completamente cheio e transbordando com a presença dele, tá? A água na Bíblia, inclusive, é símbolo do Espírito Santo. Então, se eu pegar um copo aqui com um pouquinho de água naquele copo, simboliza um cristão que já entregou a vida a Jesus, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Mas se eu transbordar aquele copo e a água está derramando de tão cheio que está aquele copo, aí simboliza o cristão que está cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Como eu disse, uma coisa é o possuir, ou seja, ter o Espírito Santo dentro de você. Outra coisa é ser totalmente possuído, imergido pelo Espírito Santo. Uau, que coisa linda! Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus até falou para os discípulos. Jesus já tinha ressuscitado e os discípulos estavam todos animados, pensando que talvez Jesus ia colocar o reino dele e ele já ia reinar aqui na terra. Mas Jesus tinha um plano ainda superior. O plano era que, através dos seus discípulos, ele ia implantar o reino dele aqui na terra. Então Jesus disse: olha, vocês devem voltar para Jerusalém, porque vocês não devem sair tentando evangelizar até que do alto sejais revestidos com poder. Porque João Batista, na verdade, batizou vocês em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aí Jesus chamou aquilo de batismo com o Espírito Santo. Daqui a poucos dias ele falou. E aí em Atos capítulo 2, versículo 4, cumpriu o que Jesus tinha acabado de dizer em Atos capítulo 1, versículo 5. Que aí em Atos capítulo 2, versículo 4, fala assim: quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito os concedia que falasse. Então você vê que a primeira vez que a pessoa cheia do Espírito Santo, a Bíblia chama aquilo do batismo no Espírito Santo. Agora, batismo no Espírito Santo quer dizer receber a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como a Bíblia diz, até que do alto sejais revestidos com poder, tá? Agora,
Essa próxima parte que eu vou estar compartilhando com vocês não está na apostila, mas é muito, muito precioso, tá? Em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2 diz o seguinte: por isso, pondo de parte, olha só esse texto, porque fala sobre o abecedário da fé cristã, ou seja, os princípios básicos da fé cristã. Ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Aí ele diz, olha, aqui são os princípios básicos da fé cristã, não lançando de novo a base do arrependimento. Todo novo convertido tem que entender bem o arrependimento. Depois, arrependimento de obras mortas. Depois, da fé em Deus, que é a segunda doutrina básica da fé cristã, fé em Deus, tá? E nós vamos estar aprofundando sobre a fé em Deus aqui também na classe Nova Criatura. Depois vem o ensino de batismos. Agora eu vou voltar para esse daqui um pouco, tá? Vou voltar para esse porque é muito profundo. O ensino de batismos, que é a terceira doutrina da fé cristã. Depois a imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Então são 6 doutrinas básicas. Mas voltando para aquele terceiro, o que é o terceiro? O ensino de batismos. Interessante que está aí plural, o ensino de batismos. Por quê? Porque tem mais do que um tipo de batismo que a Bíblia ensina, tá? Quais são? Agora veja esse gráfico. O primeiro tipo de batismo acontece na hora da conversão. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a Bíblia fala que ela é batizada para dentro do corpo de Cristo. Por isso que alguém fala, por isso que a Bíblia diz, se alguém estiver em Cristo, ele é uma nova criatura, uma nova pessoa, porque ele foi inserido em Cristo. Então, no primeiro tipo de batismo, você vê aí, ele é batizado, tá? Para dentro do corpo de Cristo. E quem é que batizou ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo que batizou ele para dentro do corpo de Cristo. É na hora da conversão, é o primeiro batismo, tá? Segundo batismo é o batismo nas águas, tá? Então o elemento é as águas em que ele é batizado, mas o batizador do segundo batismo é justamente quem? O discipulador, o líder do life group, o pastor, tá? Que batizou. E o terceiro tipo de batismo já é diferente do que o primeiro, porque o terceiro agora não é o Espírito Santo que está batizando, mas é o próprio Jesus que está batizando, e ele está batizando para dentro do Espírito Santo. Então, o terceiro tipo de batismo que nós estamos falando, que é o batismo no Espírito Santo. Vamos só recordar. O primeiro batismo aconteceu quando você entregou a vida para Jesus. O segundo batismo acontece no batismo nas águas. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo. Tá certo? Então vamos agora aprofundar aqui. Você pode acompanhar na apostila se quiser. 4 razões para sermos batizados com o Espírito Santo. Uau, que muito forte, muito forte. Olha só, primeira razão, para recebermos poder para testemunhar ou testificar de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Tantas pessoas acham que elas devem ser batizados com o Espírito Santo para poder sentir um arrepio, ou tremer, ou cair no chão. Gente, essas emoções são meramente exteriores. E às vezes acontecem, às vezes não acontecem. Mas elas não vão mudar a vida de ninguém. O batismo com o Espírito Santo, às vezes vem com tremer, a pessoa treme, cai no chão, tudo isso, chora, sente arrepio. Isso é bonito, mas não é isso que vai mudar a sua vida. O batismo com o Espírito Santo é para trazer poder, para você poder falar de Jesus para os outros, para você poder ganhar vidas para Jesus. Essa palavra poder aí é dunamis, que quer dizer, é a mesma palavra da onde os cientistas pegaram a palavra dinamite. É um poder de dinamite. Tá? Você vai receber um poder de dinamite quando o Espírito Santo descer sobre você. Uau! E aí ele fala, e esse poder de dinamite é para quê? E sereis minhas
testemunhas, está escrito em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Ao descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Uau, que coisa poderosa! Então vocês, o que é uma testemunha? É você falar de Jesus, é você provar que Jesus é a verdade e a vida, pela sua vida tão transformada, pelos milagres que você vai operar. Você vai orar para os enfermos, eles vão ser curados. Então isso que acontece, quando você é batizado com o Espírito Santo, sua vida se torna uma tocha viva e você começa realmente a ser uma testemunha do poder do Senhor Jesus, tá? Então essa é a razão principal, gente, para receber o batismo do Espírito Santo, é para ter poder para testemunhar. Segunda razão, recebermos poder para fazer toda a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que na hora do batismo do Espírito Santo, você que quer receber o batismo do Espírito Santo, é importante uma entrega, uma consagração total da sua vida ao Senhor Jesus. É muito, muito legal. Para orar, para amar, para perdoar, para andar em santidade, pureza, servir, louvar, perseverar, suportar provações. Poxa, se você tiver o batismo com o Espírito Santo, tudo isso muda, porque você começa a ter um poder sobrenatural para dar a volta por cima dos problemas da vida, tá certo? Terceira poderosa razão, está aí escrito na apostila aí, número 3. Terceira razão para receber o batismo com o Espírito Santo, para operar nos dons do Espírito Santo. Uau! Esses dons do Espírito Santo, como curas, milagres, línguas, não é para exibição de si mesmo ou exaltação pessoal, mas é para edificação nossa própria e de outros irmãos, tá certo? A quem nós somos chamados a servir. Deus não tem nos chamado para servir outros irmãos. Isso é tão importante. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Pode até acompanhar aí na sua apostila. Vamos lá. O cristão batizado no Espírito Santo tem o poder. Agora você vai responder sim ou não. Ele tem o poder para expulsar demônios? Sim ou não? Sim. Com certeza, todo cristão que é cheio do Espírito Santo não tem que ser pastor, não tem que ser missionário, missionária. Se ele for batizado com o Espírito Santo, ele pode expulsar demônios. Ele pode e deve, tá certo? Todo mal, tá certo? E não estou falando só daquela pessoa que está endemoniada lá, que pegou um demônio, que no terreiro de macumba eles chamam de pegar santo, mas não é pegar santo, pegou o demônio mesmo. Né? Então o cristão ele pode chegar lá e falar: sai todo espírito maligno, e o demônio sai mesmo. Mas não é só esse tipo de demônio, é aquele demônio que está trazendo talvez uma briga entre o marido e a esposa, é aquele demônio que está trazendo uma enfermidade, uma doença. Todo cristão batizado no Espírito Santo tem o poder, sim, para expulsar demônios. Letra B, o cristão batizado no Espírito Santo tem o poder de manifestar os dons. Sim ou não? Claro que sim, a resposta correta é sim. Vamos na próxima. O cristão, letra C, o cristão batizado no Espírito Santo tem o direito de andar em segurança e proteção. Mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará perto dele. A resposta é sim ou não? Sim, ele tem direito, ele pode tomar posse e declarar: mal nenhum vai me suceder, eu sou protegido, eu sou cheio do Espírito Santo. Uau, que poder! Letra D, acompanhando aí na apostila, o cristão batizado no Espírito Santo tem o direito de orar pelos doentes e sempre obter resultados? Sim ou não? Sim, ele tem, é a Bíblia que diz, gente, foi o próprio Jesus que disse: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome eles porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Se você já entregou a vida a Jesus, se você for batizado com o Espírito Santo, você pode sim orar. Sua avó está doente? Coloca sua mão sobre ela, ore por ela, ela vai ficar curada. A Bíblia que promete isso. Agora tem que crer. Se você ficar duvidando, não sei se vai funcionar, a Bíblia não fala: esses sinais seguirão os que duvidam. Não, a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que creem. Aí alguém diz: mas da onde eu vim, nunca esses sinais acompanhavam. Esses sinais acompanhavam. A gente não acreditava nisso, é por isso que não acompanhava esses milagres. Vocês não acreditavam? A Bíblia fala: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Uau, é a Bíblia que promete isso. Está lá em Marcos capítulo 16, do versículo 16 em diante, tá certo? Vamos lá, número 4, para manifestar o fruto do Espírito. Agora o fruto do Espírito Santo, tá?
é muito importante. Deixa eu explicar. Os dons do Espírito Santo têm a ver com carisma. A palavra carisma no grego é a palavra que é dons, traduzida em português, os dons do Espírito Santo, tá? Mas você sabe que uma pessoa pode ser muito carismática, ou seja, cheia de dons, mas se ela não tiver caráter, não vai adiantar nada. Carisma sem caráter é catástrofe, tá? Muitos dons, muito carisma, mas não tem caráter. Então o Espírito Santo não quer só te dar dons e carismas, mas o Espírito Santo, acima de tudo, quer te dar caráter. Então, os dons do Espírito Santo, que é carisma, manifestam o poder de Deus. O fruto do Espírito Santo, que se manifesta em 9 partes, o fruto do Espírito Santo, ele manifesta o caráter de Deus. Vamos repetir. Os dons do Espírito Santo manifestam o poder de Deus, carisma de Deus, o poder milagroso, os dons. Mas o fruto do Espírito Santo manifesta o caráter de Jesus, o caráter de Deus, tá? Então, carisma, aí na apostila você vê que está escrito, carisma significa graça, capacidade, destaque, os dons, né? A pessoa que tem carisma é aquela capaz de se destacar no meio da multidão, atrair muita atenção e causar boa impressão nas pessoas naturalmente, apenas estando presente. Os dons proporcionam isso. Por outro lado, o fruto do Espírito Santo tem a ver com caráter, que é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de uma pessoa ou de um grupo. É um perfil moral. Então, o fruto do Espírito é mais importante até do que os carismas, tá? É a firmeza e coerência de atitudes. Agora, quais são as manifestações do fruto do Espírito Santo? A Bíblia mostra em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Creio que você fez a tarefa, já preencheu isso aí, né? Eu vou te dar as respostas agora, porque esse aqui é o fruto do Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, deve manifestar esse fruto do Espírito Santo. Às vezes você vê por aí, eu falo com muito carinho, viu? Mas em igrejas pentecostais e tudo, cheios do dom do Espírito Santo, pessoas falam em línguas, mas ele é um péssimo empregado, péssimo patrão, ele sonega imposto, sabe, ele maltrata a esposa. Então eu falo, olha, ele pode até achar que está cheio do Espírito Santo, mas não está, porque se tiver cheio e batizado com o Espírito Santo, não só vai falar em línguas, não só vai orar pelos enfermos e ver curas e milagres, não só vai profetizar, mas ele também vai manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Porque é fruto do Espírito Santo que está na vida dele. Se não tiver esses frutos do Espírito Santo, essas manifestações do fruto do Espírito Santo, então ele não está cheio do Espírito Santo como ele deve ser. E você fez a tarefa e eu vou só ler aqui para você, tá? Eu vou te dar as respostas, mas você só vai confirmar, tá bem? Sempre lembrando que nós usamos a tradução revista e atualizada, tá bem? Então, são 9 manifestações do fruto do Espírito. Número 1, a primeira manifestação do fruto do Espírito Santo, que é o mais importante, amor. Depois, número 2, alegria. 3, paz. 4, longanimidade. O que é longanimidade? Vem de 2 palavras em português, longo, ânimo. É você manter o ânimo longamente. Tá? É como se fosse perseverança, longanimidade. Número 5, benignidade. Número 6, bondade. Número 7, fidelidade. Número 8, mansidão. E número 9 é o último, mas não é o menos importante, talvez é o mais difícil, domínio próprio. Domínio próprio. Tem muitos cristãos que, em vez de ter domínio próprio, parece que quase, do jeito que eles agem, tem demônio próprio, né? Mas em nome de Jesus não, né? Em nome de Jesus não. Amém. Agora, vamos continuar então. Quem batiza no Espírito Santo? Quem é que a Bíblia diz que batiza com o Espírito Santo? Bem, quando o João Batista estava batizando nas águas, ele dizia, olha, eu vos batizo com água, mas vem alguém que é muito superior a mim,
cujas sandálias eu não sou nem digno de desatar. Ele estava se referindo a Jesus. Ele falou, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E estava se referindo a Jesus. Então quem é que batiza no Espírito Santo é Jesus. Agora, olha só, número 1, na apostila aí. Número 1, agora que você é um filho de Deus, de quem você vai pedir o batismo no Espírito Santo? E aí que está interessante, porque Lucas capítulo 11, versículo 13, ele mostra que é o Pai. Nós vamos explicar melhor isso. Veja bem, Lucas 11, 13, ele diz assim, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, quando você pede para o Pai o batismo do Espírito Santo, então ele libera autorização e Jesus te batiza. Mas você pede do Pai, mas quem te batiza no Espírito Santo é Jesus, entendeu? Então, o Pai dá essa virtude como presente e imediatamente Jesus batiza aquela pessoa no Espírito Santo. Tá certo? Número 2, com qual atitude devemos pedir ao Pai o batismo do Espírito Santo? Agora, você vai me falar qual dessas respostas é certa. Com qual atitude? Tá? Baseado em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24 fala assim, Marcos 11, 24 diz assim, tudo que você pedir, creia que naquele momento já recebeu e será assim com você, tá certo? Então, vamos voltar à pergunta, vamos voltar a essa pergunta aí, vamos lá. Número 2, tá? A pergunta de novo. Com qual atitude devemos pedir ao Pai o batismo do Espírito Santo? Qual resposta é certa? Crendo que no instante da oração vai receber, ou crendo que no instante da oração já recebeu, ou crendo que no instante da oração talvez receberá. Tá? Na realidade, você tem que crer, a segunda resposta que é certa, crendo que no instante da oração, naquele instante, você já recebeu. Pronto, fechou. Ah, que bênção. Agora, deixa eu falar algo aqui muito interessante. Está vendo esse próximo ponto aí? Esse próximo ponto está escrito lá, como receber o batismo no Espírito Santo, tá? Veja bem, a próxima aula, nós vamos aprofundar nisso aí, como receber o batismo do Espírito Santo. Nós vamos estar orando aqui, vai ser muito poderoso, tá? E você pode já preparar o seu coração, porque na próxima aula nós vamos mergulhar nisso aí. Nós vamos orar com você, você vai orar em língua, você vai ser batizado com o Espírito Santo, vai ser muito forte. Então nós vamos pular só essa próxima parte, aí você vai, ó, só uns 3 parágrafos mais para baixo, tem aquele outro ponto, e nós vamos continuar lá, porque na próxima aula nós vamos voltar para esse ponto aí, como receber o batismo com o Espírito Santo, tá certo? Então vamos agora naquele próximo ponto lá embaixo, tá certo? Que está escrito assim, você pode acompanhar na apostila, para que os dons foram dados à igreja e aos cristãos. Para que os dons foram dados? Número 1, primeiro, os dons foram dados para manifestar a presença de Deus no corpo de Cristo, sobre a terra. Tá? Número 2, os dons foram dados para nos lembrar de que dependemos uns dos outros. Número 3, os dons foram dados para unificar a unidade da igreja, ou seja, para garantir essa unidade. Número 4, os dons foram dados para edificar a igreja individual e corporativamente. Número 5, os dons foram dados para revelar o Deus vivo aos descrentes. Deixa eu explicar. Quando você está cheio do batismo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você pode e deve operar milagres, curas, orar para os enfermos, expulsar demônios, e isso vai ajudar a ganhar muitas almas para Jesus. Nós vemos o exemplo em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, uma coisa poderosa, uma coisa gloriosa. Diz a Bíblia que Pedro e João estavam entrando no templo e tinha um homem que era aleijado de nascença. Ele nunca tinha andado na vida dele, nunca. E esse homem aleijado de nascença pedindo esmola, Pedro e João olharam para ele e Pedro disse para aquele homem, olha para nós. E a Bíblia diz que o homem olhou esperando receber alguma coisa, talvez uma esmola, né? E Pedro disse para ele, olha, ouro e prata eu não tenho, eu estou sem dinheiro aqui, eu não tenho dinheiro comigo agora. Mas olha o que Pedro disse, mas o que eu tenho,
isso eu te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Isso que é muito poderoso. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem esse poder dentro de você. E Pedro disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou. Pedro pegou ele pela mão e levantou. E aquele homem que nunca tinha andado em toda a sua vida. Então Deus não curou somente o fato, né, da deficiência nas pernas dele, mas Deus fez um outro milagre, porque aquele homem já começou a andar, a pular. Olha, veja bem, mesmo ele com pernas perfeitas, ele nunca tinha andado, ele teria que aprender a andar. Mas foi outro milagre que aconteceu, ele na hora já estava pulando e dando glória a Deus. Que coisa fabulosa, que milagre glorioso que Deus fez. E Deus quer te usar assim também. Deus quer te usar. Olha, esses dias mesmo eu estava lá no culto, terminando o culto e orando lá da frente, antes do final do culto, orando pelas pessoas, e Deus me revelou que Deus estava curando alguém de enxaqueca. E tinha uma pessoa lá, que eu nem sei se ela ainda tinha entregue a vida para Jesus, mas ela foi curada na hora. Ela estava com uma enxaqueca horrível, que ela já vinha sofrendo há muito tempo. E ela foi curada instantaneamente. E agora, várias semanas depois, ela me disse: nunca mais voltou a enxaqueca, fui curada permanentemente. O que é isso? E é dom do Espírito Santo, palavra de conhecimento e dom de cura, para a glória de Jesus. Então o Espírito Santo quer usar você também. Ele me usa não é porque eu sou pastor, é porque eu sou batizado com o Espírito Santo. E olha, na próxima lição nós vamos aprender como ser batizado com o Espírito Santo, como receber o batismo do Espírito Santo e fluir no Espírito Santo e fluir nos dons, tá certo? E aí, o último número aí, número 7, número 6, os dons foram dados para trazer glória para Deus em todas as coisas. Bem, eu estou olhando com muita expectativa, então vai preparando o seu coração, porque na próxima lição é sobre o batismo no Espírito Santo.